Bom dia, bom dia a todos. Hoje a reunião fica a cargo do setor de reprodução humana e o tema é técnicas de reprodução assistida, onde estamos e para onde vamos. E quem vai ser responsável pela apresentação é a professora doutora Paula Andréa Salles Navarro. E, Paula, a palavra é sua. Obrigada pelo aceite do convite. Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, em nome da professora Carolina Salles, pelo convite. Me desculpar, porque eu estou com um problema aqui no computador, então eu não consegui partilhar a apresentação do modo habitual, então ela vai aparecer como se fosse um PDF, mas eu acho que vai ser possível visualizar. Então, para abordar esse tema, eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. E, inicialmente, é importante a gente destacar que, conceitualmente falando, as técnicas de reprodução assistida representam todas as tecnologias em que a gente, in vitro, manipula óvulos, espermatozoides, embriões, incluindo também a transferência embrionária. Como que foi a evolução das técnicas de reprodução assistida até o momento atual? Então, o primeiro bebê nascido por meio da fertilização in vitro clássica foi a Louise Brown. Em 2018, ou seja, há 5 anos, ela comemorou seu aniversário de 40 anos. Então, nós temos 45 anos após o nascimento da primeira bebê de proveta. Como que foi naquela época? A Louise Brown foi fruto de um ciclo natural em que se aspirou por laparoscopia o único folículo que tinha crescido e se desenvolvido, e em laboratório, né, in vitro, se promoveu, então, o procedimento de fertilização. Ainda hoje, se a gente utilizar um ciclo natural, ou seja, acompanhar um ciclo normal de uma paciente e aspirar o óvulo, as taxas de nascido vivo são bem baixas, da ordem de 7 a 9%. Então, naquela época, os procedimentos eles tinham uma eficácia muito baixa. E o que aconteceu que a eficácia aumentou ao longo do tempo? Então, uma das coisas importantes foi o desenvolvimento de drogas para realizar a estimulação ovariana. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo, né? Por volta aqui, mais ou menos de 1978, 1980, a gente tinha o FSH urinário, um pouco antes a menotropina, depois apareceu o FSH recombinante, pouco depois de 2000, o FSH de longa duração, que é a corifolitropina alfa, e a última aí, gonadotrofina desenvolvida, foi a folitropina delta, que também é por técnica de RNA, DNA recombinante. Qual que foi um outro avanço? Né? A descoberta de novos protocolos para bloquear os picos precoces de LH. Então, inicialmente usava-se agonistas do GNRH, depois foram descobertos os antagonistas do GNRH, e mais recentemente a utilização do bloqueio do pico endógeno com progestágenos. Houve também desenvolvimento de novos protocolos para deflagrar a maturação final do óvulo, ou o trigger. Então, inicialmente se utilizava a gonadotrofina coriônica, e a gente agora tem outras formas, por exemplo, com a utilização dos agonistas do GNRH, que é uma medida bastante efetiva para a gente tentar prevenir uma complicação grave, que é a síndrome de hiperestimulação ovariana em algumas situações. Por que a estimulação ovariana, esses novos protocolos de estimulação ovariana, foram um avanço? Porque se no ciclo natural a taxa de sucesso do procedimento é bem baixa, da ordem aí de 5, 7%, quando a gente estimula o ovário, a gente tem um aumento da taxa de nascido vivo. Se a gente estiver pensando só naquele primeiro ciclo de transferência, com um número de 10 a 15 óvulos, a gente atinge as taxas máximas no primeiro ciclo de transferência. Mas, se a gente pensar na possibilidade também de congelar embriões ou óvulos,
A gente sabe que quanto maior for o número de óvulos, maior vai ser a taxa acumulativa de nascido vivo. O que é a taxa acumulativa? É a taxa de sucesso considerando que você usou todos os óvulos ou todos os embriões provenientes daquele ciclo. Então, aqui embaixo a gente vê que, por exemplo, a taxa acumulativa, ela vai aumentando quanto maior o número de óvulos. O que mais que a gente teve de avanço importante nesses últimos anos? Agregada à estimulação ovariana, a gente teve uma otimização dos processos de criopreservação, de embrião e de óvulo. Porque, como eu disse anteriormente, a gente transferindo a fresco quando possível e o que foi remanescente dessa primeira transferência, a gente aumenta a taxa acumulativa de nascido vivo. Como que a gente tem a evolução do congelamento de embriões? Então, a primeira gestação fruto da criopreservação de um embrião no estadio de 8 células foi datada de 1983. 2 anos depois, em 1985, a gente teve relato de gestações oriundas da transferência de embriões já em estadio de blastocisto. E o resumo para a criopreservação de embriões é que, utilizando metodologia adequada, que já é amplamente disponível nos serviços de reprodução assistida, a taxa de sucesso de embriões transferidos a fresco e criopreservados, quando apresentando a mesma morfologia, é a mesma em termos de nascido vivo. Um outro grande avanço que nós tivemos na reprodução assistida foi a criopreservação de óvulos. O primeiro nascido vivo de um óvulo criopreservado por congelamento lento faz bastante tempo, foi em 1986. Mas demorou bastante para que o processo de criopreservação de óvulos fosse otimizado. Só em 2005, com a otimização da metodologia de vitrificação oocitária, que os resultados de congelamento de óvulos ficaram mais consistentes. Então, foi a partir daí que a metodologia se desenvolveu mais rapidamente e a criopreservação de óvulos só foi liberada para uso clínico, por exemplo, nos Estados Unidos, em 2013. A criopreservação de óvulos, ela tem sido utilizada cada dia mais, né? Tanto por indicações médicas oncológicas, antes de tratamentos potencialmente gonadotóxicos, como por indicações médicas não oncológicas e também, cada vez mais, por indicação social. Ou seja, aquelas mulheres que, por algum motivo, têm o desejo de tentar adiar a maternidade. Só que uma coisa importante é que o envelhecimento ovariano, ele é inerente à evolução da idade da mulher. Nesse estudo aqui, a gente verifica que para humanos, essa curva vermelha, a época da vida que a mulher tem mais óvulos euploides é dos 20 até por volta dos 32, 33 anos, que é uma época na qual a maioria das mulheres ainda não pensou ou não criopreservou seus óvulos. É importante a gente ressaltar que, com o avanço da idade da mulher, utilizando óvulos próprios, existe um declínio expressivo das taxas de sucesso dos procedimentos de reprodução assistida. E, com o avanço da idade da mulher, existe necessidade cada vez de um número maior de óvulos para que ela pudesse ter um embrião potencialmente euploide e, consequentemente, com maior taxa de sucesso de implantação e de resultar um nascido vivo. Só que, com o avanço da idade da mulher, a gente verifica aqui no gráfico de baixo, que cada vez existe uma obtenção de um menor número de óvulos. Então, se por um lado, quando a mulher é jovem, muitas vezes ela ainda não pensou nessa situação e tem uma chance grande de ainda encontrar alguém e poder resolver o seu processo de maternidade naturalmente, quando ela tem idade mais avançada, se ela pensar nisso, ela vai ter menos óvulos e precisaria potencialmente de mais óvulos. Nesse estudo aqui de 2006, já um pouco antigo, mas esse grupo tem uma experiência muito grande com o congelamento de óvulos, o que a gente verifica? Que
para mulheres que criopreservam óvulos até os 35 anos, com maior número de óvulos, elas têm uma taxa acumulada de nascido vivo substancialmente maior. Então, aqui, com 10 óvulos, 60% de taxa acumulada, com 15 óvulos, 85% de taxa acumulada de nascido vivo, se for usar futuramente. Por outro lado, pacientes a partir dos 36 anos já não têm um benefício tão importante, né? Chegando num patamar aí de em torno de 30% de sucesso com a utilização de 10 ou mais óvulos. Qual que foi um outro avanço importante das técnicas de reprodução assistida? Foi o desenvolvimento da técnica de micromanipulação de espermatozoide ou injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Então, de 1978, o nascimento da Louise Brown, até 1992, não tinha o que ser feito para aquelas situações em que se tem um fator masculino grave. Na maioria das vezes, é definido como se obtendo menos de 2 milhões de espermatozoides após o processamento. E aí, então, com o desenvolvimento da ICSI, da micromanipulação espermática, ocitária, a gente conseguiu, a partir de 92, prover taxas de sucesso semelhantes às da FIV clássica, quando a gente tem fator masculino grave. Qual que é um outro avanço importante que a gente teve nesses 45 anos do desenvolvimento das técnicas de reprodução assistida? A gente teve um desenvolvimento importante nos processos de cultivo e manipulação de gametas e embriões. As incubadoras evoluíram, as condições de cultivo, os meios de cultivo. A gente teve também um avanço em relação aos devices para fazer a transferência de embriões, que agora, de rotina, é realizada guiada por ultrassom transabdominal. A gente teve, nos últimos 30 anos, principalmente, um avanço importante dos testes para avaliação de embriões pré-implantação, havendo, então, testes para avaliação de aneuploidia, de doença monogênica e, atualmente, já poligênica, de translocações. De 2016 para cá, começou a ser desenvolvido o teste genético de avaliação não invasiva do embrião por meio da análise do DNA livre no meio de cultivo, onde esse embrião é cultivado. E com esses avanços, que os principais eu resumi aqui, né? Como que estão as taxas de sucesso hoje? Então, uma coisa que eu gostaria de salientar bastante é que os melhores laboratórios de reprodução assistida no mundo são aqueles que não comprometem a qualidade do óvulo e do espermatozoide, que é fornecida pela mulher ou pela doadora do óvulo e pelo homem ou pelo doador do espermatozoide. E o principal responsável pela qualidade embrionária em laboratórios que mantêm muito bem controladas todas as variáveis de controle de qualidade de um laboratório de reprodução, contam com embriologistas altamente capacitados, então a qualidade do embrião é definida pelos gametas que são fornecidos por quem está fazendo o tratamento, tá? Então, é importante a gente ter a consciência de que os melhores laboratórios de reprodução assistida, ainda hoje, eles não conseguem melhorar o óvulo, melhorar o espermatozoide e nem melhorar o embrião. Na melhor das hipóteses, eles permitem condições para a gente tentar selecionar o embrião aparentemente mais viável. Então, os dados aqui do Comitê Internacional de Monitorização das Técnicas de Reprodução Assistida, o último dado foi publicado em 2021, e relativo a dados aí de 2014 ainda. E o que a gente verifica, vendo aqui a fertilização clássica e a ICSI? Que as taxas de sucesso de parto por aspiração
variam bastante nos diferentes países, mas desde em torno aí de 8% na Ásia, né, que usa muito o protocolo de estimulação mínima, né, até o máximo aí de em torno de 32% na América do Norte. Um dos fatores acho que parou de compartilhar, né? Paula. Parou de compartilhar, tô procurando. Agora voltou. Voltou? Mesmo nesse modo aqui, não muito esperto de fazer o procedimento. Não, mas está dando tudo certo. Pode ir que está indo. Tá. Então, vamos tentar continuar. Só aumenta um pouquinho igual você estava. Isso. Tá. Obrigada, Carol. Então, por que será que as taxas de sucesso dos procedimentos ainda hoje, né, variam de local para local? Um dos fatores importantes é a política do número de embriões que é transferido, entre outros fatores. Mas, de forma geral, vejam, com 45 anos de evolução, né, na melhor das hipóteses, a taxa de transferência aí por aspiração está girando em torno de 32%, tá? E em casos de bom prognóstico. Então, houve avanço? Houve, eu apresentei os principais, mas essa é a realidade no mundo todo, tá? Um outro dado importante, se a gente considerar, então, as taxas acumuladas, né, por ciclo, o que a gente verifica? Nessa curva aqui de cima, quando a mulher usa óvulo doado por paciente jovem, essa curva é muito parecida com a curva de sucesso de gestação natural em casais em que a mulher tem menos de 35 anos, né, e está tentando conceber naturalmente. Ou seja, aqui, depois de 9 meses de tentativa, em torno de 80% de sucesso. Aqui, depois de 9 tentativas, em torno também de 80% de sucesso. Quando a mulher tem menos de 40 anos, a taxa de sucesso no primeiro tratamento é em torno de 30%, com 6 tentativas, em torno de 60%. Para paciente de 40 a 42 anos, ela precisa de 6 tentativas para chegar em torno de 30%, que é a taxa aqui da mulher com menos de 40 anos que tentou a primeira vez. Então, isso mostra duas coisas. O avanço da idade compromete muito o tratamento com uso de óvulo próprio, mas, fazendo mais tratamento, a gente aumenta a taxa acumulativa. Só que o que acontece em paralelo é que a taxa de abandono de tratamento após a primeira tentativa é muito alta. Então, essa situação, ter menos nascido vivo do que o que a gente gostaria, ter taxa acumulativa aumentada, se você fizer mais vezes, mas ter muito abandono, mesmo nos países em que o tratamento é custeado pelo governo, gera uma lacuna de conhecimento importante e é um campo, assim, que favorece o desenvolvimento de novas intervenções que teriam por objetivo aumentar a eficácia e manter segurança. Só que na reprodução assistida, essas novas tecnologias, elas são introduzidas na prática clínica sem que elas tenham sido adequadamente testadas em estudos clínicos, randomizados, controlados, ou sem que a gente tenha dados de grandes bancos de dados. Se isso acontece por desconhecimento, por má interpretação de resultado, por negação de dado científico ou não, é difícil a gente julgar. Mas certamente os vieses comerciais são importantes, porque essas novas tecnologias, geralmente, elas são anunciadas como sendo de fato boas e, consequentemente, valendo muito o valor agregado. Só que para que elas realmente devessem ser acrescentadas à prática clínica, a gente deveria ter tanto evidência de eficácia, de segurança e de custo-efetividade. Então, de 2019 para cá, cada vez mais tem sido questionado, né, e criticado a utilização dessas novas tecnologias ou as terapias adjuntas, add-ons, na reprodução assistida. A sociedade reguladora, né, no Reino Unido, divulgou o sistema aqui das luzes de trânsito para graduar se a gente deveria ou não usar essas novas tecnologias.
E quando esse sistema foi desenvolvido, nenhuma tecnologia foi avaliada como sendo já eficaz e segura para uso clínico. Esse ano, agora, em setembro desse ano, foi publicado o último guideline da Sociedade Europeia, né, dando as recomendações em relação à utilização dessas novas tecnologias. E o que a gente tem de resumo da obra? Foram elaboradas 42 recomendações, pasmem, só 4 recomendações foram decorrentes de evidências de moderada qualidade. Lembrando que uma evidência de moderada qualidade, ela pode ser totalmente modificada com novos estudos. E essas 42 recomendações foram divididas em recomendações para diagnóstico, ou seja, novos testes e intervenções para diagnóstico, recomendações de laboratório e recomendações clínicas. Muito resumidamente, as recomendações diagnósticas foram relativas à esteroscopia, fazer em todo mundo ou não, testes para avaliar a receptividade endometrial, testes e tratamentos imunológicos, e nenhuma dessas metodologias foi recomendada atualmente para uso clínico. Em relação às técnicas adjuntas de laboratório, avaliou-se ativar o óvulo de forma artificial, fazer tratamento no óvulo com mitocôndria, ativar folículos em repouso ou técnicas de maturação in vitro de óvulo. Dessas todas, só a ativação do óvulo naquelas situações em que há uma completa fertilização após o procedimento de ICSI ou uma fertilização muito baixa que pode ser recomendada. As demais não têm recomendação nenhuma. Em relação às metodologias para a gente avaliar o espermatozoide de outra forma, avaliando a fragmentação, ativando o espermatozoide de forma artificial, utilizando novas metodologias para selecionar o espermatozoide para fazer o procedimento de reprodução assistida. O que a gente tem? Uma situação muito específica em que todos os espermatozoides estão parados, pode-se realizar a ativação artificial desse espermatozoide, escolher o espermatozoide para ICSI utilizando técnicas de microfluido podem ser aí consideradas, ainda não recomendadas. Suplementar o meio de cultivo do embrião com fatores de crescimento não tem vantagem nenhuma. Fazer o hatching assistido não é recomendado. O que tem sido muito discutido, né, na atualidade, fazer teste genético para avaliação de aneuploidia e também para avaliar o conteúdo de mitocôndrias no embrião. Também a gente ainda não tem evidência para recomendar o uso corrente na prática clínica e nem tampouco a gente avaliar o desenvolvimento do embrião por metodologias de time-lapse. Em relação às recomendações clínicas, né? Aqui estão as únicas 4 recomendações que são oriundas aí de evidência de moderada qualidade. Todas as demais, as evidências eram de baixa qualidade para pior, né? E aqui o que a gente viu adicionar ácido hialurônico ao meio para transferir o embrião pode ser recomendado, né? As outras tecnologias, como aqui o scratching ou raspagem do endométrio, né? A evidência de moderada qualidade que não deve ser feito, jogar dentro do útero, fazer o flushing com HCG ou outras substâncias também não é recomendado. E outras coisas frequentemente aí colocadas na mídia, como congelar de rotina, sempre, também não é recomendado. Então, em resumo, né, a gente teve vários avanços, mas muito do que hoje é divulgado como sendo um plus e algo que pode favorecer resultado, a gente não tem evidência clínica de que realmente vale a pena. Então, se você está fazendo tratamento para tentar engravidar e não está conseguindo, e o seu caso é de muito mau prognóstico, a possibilidade de conseguir espermatozoide é muito remota, você está em vigência de um quadro de insuficiência ovariana persistente, a idade da mulher é muito avançada,
houve má resposta anterior e a reserva ovariana, pelos testes de reserva, é muito baixa. Tem um fator uterino muito relevante, né? Nessas situações, o melhor é desistir de continuar do jeito que está e usar terapias alternativas, como óvulo doado, espermatozoide doado, útero de substituição, mas não continuar tentando do jeito que está, só usando aquelas terapias adjuntas. Por outro lado, se é um caso de bom prognóstico, é melhor investir em fazer um tratamento clássico de boa qualidade, ao invés de ficar utilizando técnicas adjuntas que aumentam muito o custo do tratamento e a gente não tem prova de benefício. As tendências hoje que a gente verifica no mundo como um todo são a diminuição do desejo e do número de filhos, uma tendência a adiar a maternidade, a gente está tendo um aumento das famílias plurais, ou seja, daquelas famílias que são criadas, né, em virtude de razões sociais e não médicas, mas que têm se tornado cada dia mais frequentes. E também, né, tem tido uma tendência dos pais quererem escolher a saúde e o bem-estar das crianças. Em situações, por exemplo, que nós temos alguma doença monogênica, ou que o casal tem um filho com uma doença genética que se beneficiaria de um transplante de células-tronco e não tem nenhum doador compatível, a gente poderia, então, lançar mão do procedimento de reprodução assistida com análise genética específica para aumentar isso. Só que a gente tem que ter cuidado, porque existem já pessoas que estão tentando buscar uma criança perfeita, mesmo antes de tentar engravidar naturalmente, usando as técnicas de reprodução assistida. E isso é temerário. Então, é importante, né, que a gente hoje saiba que essas técnicas, elas podem ser utilizadas, questiona-se aí a ética da sua utilização e a real eficácia, mas em situações, como eu disse, em que a gente tem uma doença genética bem estabelecida, né, é aceitável e indicada a utilização quando a gente tem acesso, né? Agora, falando de acesso, né, como que é o acesso às técnicas de reprodução assistida? Esse estudo aqui de 2021 dos Estados Unidos mostra que aproximadamente 1/3 da população lá tinha acesso à reprodução assistida. Muito diferente de serviços de países em que o financiamento público, né, custeia a reprodução assistida. Então, nos Estados Unidos, naqueles estados com plano de saúde, a cobertura é 4,5% dos nascimentos. Já naqueles estados em que não tem cobertura de infertilidade pelos planos de saúde, menos de 1% dos nascimentos são advindos de técnicas de reprodução assistida, parecido ao que acontece aqui no Brasil. Então, para a gente ver, em Israel, a gente tem cerca de 5.200 ciclos por milhão de habitantes. Na Austrália e Nova Zelândia, 2.600 ciclos. Na América Latina, em torno de 129 ciclos. Para a gente ter uma noção aqui do Brasil, aqui no Brasil, utilizando o relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões, o CISEMBRIO, de 2020 e 2021, a gente vê que em 2021 a gente teve cerca de 46 mil ciclos de FIV e a gente tem... Minha cachorra tá louca aqui. Yasmin, desculpa, gente. Eu fiz umas contas aqui utilizando os dados do IBGE de 2022 e a gente pode calcular cerca de 850 ciclos por milhão de habitantes aqui, de uma forma geral, mas o acesso nos diferentes estados é muito diferente. Nos Estados Unidos, cerca de 3.200 para 1 milhão de habitantes. Por que o acesso à reprodução assistida aqui no nosso país é tão baixo em serviços públicos, 5,5% dos ciclos? Porque apesar do direito ao aumento da prole, né, ser um direito constitucional, a gente não tem reprodução assistida implantada no Sistema Único de Saúde. O levantamento recente aqui que eu fiz, atualmente a gente tem 9 centros públicos oferecendo reprodução assistida, dos quais 4 centros estão em São Paulo. O nosso foi o primeiro serviço a oferecer reprodução assistida
publicamente no Brasil, está em funcionamento desde 1991, e vejam, a imensa maioria aqui dos serviços públicos são em sudeste e sul do país. Então, quais que são os principais desafios? Melhorar os resultados e ampliar os acessos. Vejam que para melhorar os resultados, a gente tem um campo de pesquisa extremamente vasto. Porque, como eu mostrei para vocês, a gente tem muita coisa em andamento, mas praticamente nada ainda com prova de eficácia e segurança. Então, a gente tem que melhorar as ferramentas para diagnóstico mais preciso da causa de infertilidade. Em 20% a 30% dos casos, a gente não descobre nada. E naqueles casos que a gente descobre, a gente não sabe se realmente está descobrindo o todo ou só uma parte. A gente precisa ampliar e otimizar as várias estratégias para tentar restaurar a fertilidade natural, rejuvenescer o ovário com terapia com células-tronco para quem está em insuficiência ovariana ou já tem idade avançada, técnicas para rejuvenescer o óvulo estão também sendo investigadas, como otimizar a criopreservação de gametas, de embriões, de tecido germinativo, como otimizar as técnicas de maturação in vitro de folículos e óvulos, como fazer a melhora da qualidade do embrião por meio de técnicas de edição gênica. Para aquelas pacientes que não têm útero, né, para engravidarem, o útero artificial. E algo que é uma realidade é a automação. Mas não pensando a automação como uma forma de fato, melhorar o resultado. A automação como uma forma de você conseguir que os resultados sejam consistentes entre os diferentes serviços, eliminando, então, a necessidade de mão de obra extremamente qualificada. Então, os principais desafios que a gente tem são a melhora dos resultados e ampliar o acesso. No nosso país, há muitos anos, o Rui é pioneiro aí no nosso serviço, que se tem tentado, né, nas diferentes aí instâncias, fazer com que o SUS incorpore, né, as técnicas de reprodução assistida, o tratamento da infertilidade, de forma geral, a possibilidade de continuar oferecendo aí tratamento para essas novas conformações familiares. Existe aí uma tentativa de que a medicina suplementar também incorpore aí esses tratamentos. A redução dos custos por meio de desenvolvimento de metodologias eficazes e mais baratas, assim como a simplificação dos tratamentos, torná-los mais amigáveis para a gente fazer com que os casais tentem mais antes de desistir, também aí são desafios que a reprodução assistida tem pela frente. Então, eu gostaria de, mais uma vez, pedir desculpa aí por essa forma meio ruim, né, de fazer a apresentação, agradecer a atenção de vocês e me colocar à disposição para a gente poder estar respondendo e discutindo alguns questionamentos. Obrigada.